O livro de Neemias, capítulo 9. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Algumas vezes, quando passamos por situações adversas na vida, quando passamos por situações difíceis, contraditórias, onde o mar começa a ser revolto, onde a tempestade surge, infelizmente, nesse período nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus. E Deus é bom em todo tempo, a qualquer momento. Deus é Deus, Ele é fiel, Ele deve ser louvado, engrandecido em qualquer situação da nossa vida. E nesses versos, do verso 6 ao 15, há uma chamada à adoração a esse Deus também. Há uma chamada de bendizer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E em primeiro lugar, nós devemos louvar ao Deus de toda a criação. Louvar ao Deus que criou todas as coisas, que todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por Deus. Apesar da ciência dizer o contrário, apesar da ciência ter teoria a respeito da criação diferente do que cremos, apesar disso tudo, nós precisamos entender que há um ser criador. O Deus Todo-Poderoso, o Deus extraordinário que criou do nada, trouxe vida, trouxe a existência. Ele é o Criador de tudo. E quando nós compreendemos isso, e a igreja, por acreditar em uma teoria bíblica, ela tem a opção de acreditar em uma teoria da ciência. Teoria por teoria, já que não tem confirmação, com que você vai ficar? Eles confessam o pecado e vê Deus como Criador. Eles veem Deus como Senhor, aquele que criou todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra, aquele digno de ser louvado, digno de ser adorado. Então precisamos adorar o Deus Criador, que também é o Deus que preserva, que é o Deus que sustenta, que é o Deus que coloca em equilíbrio todas as coisas na natureza. É o Deus que age com poder preservador e sustentador da sua criação. A sua criação não está à vontade. Ela passa por um domínio, um controle do Deus que criou todas as coisas. Até os anjos adoram esse Deus, porque compreende que não há nenhuma outra divindade, que não existe ninguém igual ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O verso 6 diz assim: só tu és o Senhor. Ou seja, esse termo Senhor aqui é o Adonai, é aquele que governa todas as coisas, e ninguém a não ser Ele é o Senhor e tem um senhorio da minha vida, da sua vida, mas de toda a criação. Toda a criação louva o nome do Senhor. O salmista, uma certa feita, ele faz um apelo a toda a criação, as feras, os animais silvestres, as aves dos céus.
louvarem e engrandecerem o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós não fazemos isso, nós contrariamos um princípio. O nosso catecismo diz que o fim principal do homem, e aí eu não estou falando de toda a criação, mas agora do homem, é louvar a Deus e desfrutar de Deus para todo sempre. E como é que você tem o louvado, o adorado, o engrandecido? Como é que você tem magnificado o nome de Deus? Será se você tem magnificado o nome de Deus com uma conduta correta, como um filho de Deus que entende que tudo que você é e tudo que você tem pertence a Deus, Criador e governador da sua vida, da sua história, dirigindo os seus atos todos para a glória e louvor e adoração do nosso Deus. Ele é o Senhor. Verso 6 vai declarar essa verdade, mas no verso 7 vai declarar que Ele não só é o Senhor, mas que Ele também escolheu. E Ele escolheu a Abraão como pai da fé. E o verso 7 declara que essa escolha maravilhosa de Deus, quando lemos a palavra de Deus, diz: não foste vós que escolhestes a Deus. Pelo contrário, Ele vos escolheu para você dar frutos, e frutos em abundância. Nós sabemos que essa escolha e livre escolha de Deus aconteceu antes da fundação do mundo. Deus olhou com amor incrível para nós, mesmo sem sermos gerados, mesmo sem os nossos pais serem gerados. Os nossos avós não tinham sido gerados. E aí você pode botar conta e conta atrás, antes da fundação do mundo, antes dele criar a terra, antes dele criar qualquer coisa, Ele te amou e se relacionou com você, e Ele te escolheu para ser dele e viver para a glória dele, em adoração a ele e em louvor a ele. E em um tempo oportuno, ele chamou a Abraão. Ele escolheu Abraão antes da fundação do mundo, assim como me escolheu antes da fundação do mundo, assim como te escolheu antes da fundação do mundo. Mas de um tempo cronológico, ele chamou Abraão. E ele chama Abraão em uma terra pagã. Abraão era um homem que adorava vários deuses, que foi criado no meio de uma idolatria. E a palavra de Deus declara que Deus o chama de Ur dos caldeus. E esse chamado foi um chamado tão extraordinário, onde Deus diz assim: sai da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. E ele foi. É muito interessante quando nós lemos a palavra de Deus e vemos que Abraão saiu por obediência a Deus, indo para uma terra que Deus ainda não tinha falado onde era. Mas pela fé ele obedeceu, ele recebeu esse chamado, e esse chamado foi tão irresistível que ele não pôde dizer não. Deus transforma Abraão até o nome de Abrão para Abraão, para demonstrar a transformação que Deus, através do Santo Espírito, opera na nossa vida, quando ouvimos a voz de Jesus nos chamando. Mas o Deus que te escolheu, Ele te chama a viver uma nova vida ao lado dEle, com um novo propósito, com uma nova direção, com um novo objetivo de vida, para louvar e engrandecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Mas Ele não só escolheu
e chamou Abraão. Ele faz uma aliança com os seus descendentes. Ele diz a Abraão que a sua descendência será tão numerosa como as estrelas dos céus, como os grãos de areia. Irmãos, eu já na praia botei o dedinho, esse dedinho aqui, ó, e veio cheio de grãos de areia. Eu tentei contar. Confesso que a minha vista não é tão boa. E eu não consegui contar perfeitamente. Agora, se um dedinho assim cabe muitos grãos de areia, imagine a areia do mundo inteiro. Imagine Abraão que andou em um lugar deserto e o que mais via era areia. Você tem a proporção da quantidade desse povo, descendentes de Abraão, onde Deus faz a mesma aliança. A mesma aliança que foi feita com Abraão é feita com os seus descendentes. Isso é tão forte para o povo judeu, que quando nascia uma criança, e era homem, fazia circuncisão, para dizer, esse é filho da promessa. Esse está debaixo da aliança, feita por Deus com Abraão. Gênesis 15, você vê essa aliança maravilhosa, aquele ritual de casamento extraordinário, aonde Deus realiza essa aliança. Então todo judeu, ele acredita fielmente nisso. O meu filho é filho da aliança. Sabe, irmãos, por que nós batizamos crianças? Porque nós acreditamos que os nossos filhos é filho da promessa. Eu não sei como é que está o seu filho, se está aqui, se está longe, se está buscando a Deus, ou se está vivendo um momento de rebeldia, que acontece. Mas eu sei de uma coisa, há uma aliança que Deus fez com o seu povo. E a minha descendência, os meus netos, bisnetos, tataranetos, são do Senhor Jesus Cristo. Estão debaixo dessa aliança e vão nascer no futuro sobre essa aliança. Em nome de Jesus, nós precisamos acreditar nisso. Sabe por quê? Porque o mundo pode tentar roubar, o diabo pode lançar armadilhas. Mas Deus é maior e Deus é um Deus fiel às suas promessas. Diz assim, tu cumpriste a tua palavra. E Deus, no verso 8, diz que é aquele que cumpre a palavra, e termina o verso dizendo, tu és justo. Ou seja, Deus não muda, Deus não sofre variação. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele é justo. Então Deus é o Deus que escolhe, é o Deus que chama, é o Deus que firmou a aliança com os descendentes. E é um Deus que cumpre a sua palavra. Você crê que os seus são de Deus? Eu creio. Creia. Não desista. Não pare de orar. Agora, isso que eu estou dizendo não é ser ao mesmo tempo negligente e fazer tudo o que deseja. Porque o filho entrega a si mesmo é a vergonha do seu pai e da sua mãe. E nós precisamos entender isso, que nós criamos filhos para acertar o alvo, para envergonhar o inimigo, para construir famílias sólidas, que ame a Deus, que adore o Senhor,
que exalte o Deus Todo-Poderoso e Supremo. Mas o Deus que deve ser louvado, porque é Criador, o Deus que deve ser louvado porque nos escolheu antes da fundação do mundo, e em Jesus nós somos feitos filhos de Deus, é o Deus que libertou a Israel. Esse Deus que libertou a Israel é o mesmo Deus que um dia nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, para o reino do seu Filho. Então, Deus deve ser louvado porque Ele libertou Israel. E isso chamava a atenção daqueles homens, naquele período tão distante desse fato ocorrido, mas faziam com que eles olhassem e pudesse contemplar a ação desse Deus miraculoso que vai do verso 9 ao verso 15. A ação de Deus em relação à libertação do seu povo. E quando eles olham a ação de um Deus que liberta, eles veem o Deus que ouve a aflição. Ele vê o Deus que faz promessa. Eles veem o Deus que dá direcionamento, eles veem o Deus que fala, eles veem o Deus que cuida, eles veem o Deus que está agindo o tempo todo para abençoar o seu povo. Então, meus amados irmãos, quando no verso 9 eles dizem que, olha, Deus viu a aflição do meu povo. Você lê Êxodo, você vê Deus dizendo, eu mesmo ouvi e vi e desci para mudar a história. Coisa linda. Esse texto eu acho muito forte, em particular na minha vida, porque teve um momento que eu passei uma dificuldade braba. Comprei um carro e a alegria de quem compra o primeiro carro, depois eu comprei no seminário, imagine. Já tinha tido antes, mas aí fui para o seminário, não vendi, tive de se desfazer e comprei um carro no seminário. Estava igual pinto no lixo, feliz da vida. E abasteci o carro, porque a minha ideia era ir para Minas Gerais. Que eu sou não sou baiano não, viu? Mas a história do baiano cansado se aplica muito a mim. Porque eu saí do Nordeste, parei em Minas Gerais e vim para São Paulo. Então, enchi o tanque e já estava querendo dormir umas 8 da noite para poder viajar no outro dia. Para ir para Minas Gerais. O meu presbitério era lá em Minas Gerais. Eu estava fazendo seminário em Campinas. E um colega liga para mim e diz assim, meu irmão, eu vou embora e eu queria que você me ajudasse. Carregasse algumas coisas para mim, para levar na casa de um colega, que eu vou deixar os negócios lá. Você pode. E a minha vontade, naquele momento, eu queria dormir para descansar, era dizer assim, não posso não. Mas o cara é tão gente boa comigo, parceirão. E eu disse, não, eu posso sim. E peguei o carro e fui na casa dele. E coloquei um bocado de coisa no carro, da casa dele. E quando chegamos ao local, ele foi de moto, eu fui de carro, aonde ia deixar as coisas, ele disse, não, pera um pouquinho, parece que está tendo uma festa aí na casa. Vamos entrar para ver o que está acontecendo. E entramos. Quando saímos, cadê o carro? Não tinha seguro. Já foi difícil pagar o carro, imagina botar seguro. Seminarista vive na pendura. Tem a misericórdia dele, olha um aí, oh glória. E não precisa ser profeta para dizer que seminarista vive na pendura, né? Rapaz, eu fiquei sem chão. Primeiro eu pensei assim, é brincadeira esse negócio. O cara era sarrista, então ele deve ter pegado o carro, tirado aí e tal, e eu, mas depois, cara, o negócio era seriedade. A única coisa que eu recebi do carro foi uma multa. Infelizmente. Mas não paguei a multa não, recorri, deu tudo certo. Tinha BO, né?
Mas eu fui, nesses dias, muito triste, perguntando a Deus o porquê de tudo isso. Que agora teria uma dificuldade, pagar a prestação de carro e mais dinheiro para andar de ônibus. Era um negócio complicado, estreito, como diz o outro. E aí eu fui para o culto muito angustiado, muito, mas muito mesmo. Sabe aqueles dias que não dá vontade de vir na igreja? Não sei se você passou por isso, talvez eu sou muito pecador, e eu fui para a igreja sem vontade de ir. Eu tinha a obrigação de ir, porque eu era seminarista daquela igreja, mas eu não ia pregar naquele domingo, e eu estava com o coração assim, arrebentado. E eu sentei na cadeira, e o cara, seminarista também, foi pregar. Eu tinha convidado ele estava com um projeto de missões, e o cara pregou o texto de Gênesis. Eu nunca esqueço disso. Deus dizendo: eu ouvi a aflição do meu povo. Êxodo, perdão. E eu desci. E eu vou livrá-los. E o cara falou com tanta convicção. Disse assim: Deus vê a sua aflição. E eu sentado no banco. E ele, antes de pregar o sermão, disse: eu quero que você ore aí enquanto eu estou pregando. Porque Deus vê a sua aflição. Fale para ele o que você está sentindo. Deus é o Deus que vê. Então esse Deus deveria ser louvado e adorado. Sabe por quê? Porque ele vê a aflição. Pasme. No outro dia eu recebo uma ligação. E orei, dizendo: Deus, eu estou aqui com o coração atribulado, eu não sei nem o que fazer, velho. E mesmo assim tinha de ir para Minas Gerais, para o presbitério, olha que negócio. Só que eu fui sem a família, né? Fui sozinho. No outro dia, segunda-feira, um cara liga para mim que pegou um telefone, o meu telefone, o número com a minha mãe, lá no Nordeste. E eu tinha muitos anos que não via com aquele camarada. O nome dele é Bruno. Ele, naquele período, ele estava em um cargo, hoje ele não está mais. Ele tem uma empresa hoje. Ele estava em um cargo como chefe da Petrobras. O cara tinha um salário abençoado, mas eu não sabia disso. E o cara liga para mim e diz assim: Éder, tá tudo bem? E eu disse: cara, não tá não, tal, me roubaram o carro, tudo mais. Ele disse: cara, ontem à noite, o meu pastor foi pregar e disse assim: Deus te deu para você abençoar alguém. Pare agora e pense em alguém. E o cara pensou em mim, velho. Deus é fiel. Um disse: Deus vê a sua aflição. Rapaz, daqui para o Nordeste é longe. O outro lado pregando, dizendo: Deus te abençoou, pense em alguém que você pode abençoar. E o cara pensou em mim, eu não sabia que ele estava bem da vida, e eu pensei assim: vai ser R$100, que já era um valor bom naquele período. Imagine, há uns 100 hoje é bom, é? Ô glória, manda 100 para o seu servo. Mas vários. Amém. E aí quando o cara disse que ia me dar, eu pensei assim: é 100. Eu pensei, mas não perguntei também. Agradeci, tal. Mas a mente tão incrédula, tanto no olho do furacão, que não conseguia ver a bondade de Deus. Eu pensei: é 100, mas 100 não resolvia, viu? E o cara me liga no outro dia, terça-feira, e disse: rapaz, você viu a sua conta? E eu disse: não. Vai lá olhar, rapaz. Eu disse: mas eu vou. Ele disse: mas eu dei a oferta, já dei a oferta. Ele disse: que bom.
achando que era 100. Aí ele disse assim: eu te dei R$1.000 e esse é o primeiro de alguns. E eu comecei a chorar. Por quê? Porque Deus, Ele vê a aflição. Você precisa acreditar que esse Deus é vivo, é real, é poderoso e Ele é imutável. Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para todo sempre. Então esse Deus é digno de louvor, não só porque libertou Israel, mas porque Deus vê a aflição. Deus é digno de louvor, sabe por quê? Porque Ele faz proezas. Ele é um Deus de milagre. Você crê? Se você crê, vai acontecer em nome de Jesus, porque Deus tem poder e Ele faz. E Ele fez muitos milagres para libertar o povo de Deus. Ele mandou 10 pragas para demonstrar o seu poder, a tua glória. Ele é um Deus de milagre. Ele ainda abre o mar para libertar o povo. Ele destrói todos os inimigos. Ele é um Deus de proeza. Esse Deus deve ser louvado, porque Ele vê a sua aflição. Ele é o Deus que te libertou em Cristo, e nele você tem vida, nele você é perdoado. Ele é o Deus que faz milagre e deseja fazer em você e nos seus, em nome de Jesus. A vida com Deus é uma vida de fé. O justo viverá pela fé. E se recuar, eu não terei prazer na vida dele, diz o Senhor. Precisamos aprender a viver por fé. Não viva pelo que você vê, não viva pelo que você está sentindo, viva pelo que você crê. E há um Deus Todo-Poderoso que pode mudar, fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Ele deve ser louvado. E isso diz que no verso 10 você vai ver que Ele faz grandes coisas. Quando você lê o verso 12... o final do verso vai dizer que Deus direciona o seu povo no caminho que deve andar. Que coisa linda! Deus está com o povo no deserto, ensinando esse povo, cuidando desse povo. Então, de manhã, Deus mandou uma nuvem. E a nuvem tinha, no mínimo, 2 princípios interessantes. Isso aqui não é alegoria não, viu? Um princípio era proteger o povo do sol. E o outro princípio era guiar o povo. Porque quando a nuvem parava, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver isso que eu estou dizendo. O povo que andava em procissão, eles paravam. No deserto é pior. O calor é muito maior e a noite é muito mais fria. Então Deus bota uma nuvem para cuidar do povo que está andando pelo deserto. Mas de noite Ele bota uma coluna de fogo. E ali servia para aquecer, espantar as feras, uma série de coisas, irmãos. Demonstrando um cuidado de Deus. Você não conhece o deserto, mas talvez passou por vários desertos, está talvez vivendo o deserto hoje. Eu quero te dizer uma coisa. Mesmo no deserto, Deus não te abandona, não te deixa. Ele está te guardando com a nuvem, Ele está te protegendo com o fogo. Ele é Deus, mas presta atenção. Não ande sem Ele obedecer, sem Ele mandar. Obedeça a Ele. Não se mova, não faça nada sem a direção de Deus. Presta atenção, você que está passando o deserto da vida, ou quando passar Deus está lá contigo, te protegendo. Mas ouça a voz dEle, direcionando. É claro que logo no início do deserto,
Deus faz, se você tem um mapa aí na Bíblia de Genebra, eu vi hoje a menina me mostrando ali, tinha um mapa, você vê no meio do crescente fértil lá, o Monte Sinai, logo no início do deserto. E ali no Monte Sinai, Deus dá a lei. Deus fala a Moisés, e ele escreve a lei, os estatutos, o verso 13 vai falar bem isso aqui que eu estou te dizendo. Do céu falaste com ele, e lhe deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Porque antes de entrar no deserto, Deus fala de forma poderosa através da sua palavra escrita, revelação de Deus, o decálogo, para que o povo pudesse ouvir Deus e obedecer em toda a caminhada do deserto. Quer ser abençoado no deserto, porque deserto faz parte da vida. E todo mundo vai passar, mais de um. Mas, escuta uma coisa, obedeça os estatutos de Deus. Eles são verdadeiros. O mandamento de Deus é bom. A lei de Deus, segundo o que diz a palavra de Deus no Novo Testamento, é boa, traz paz. Segundo diz nos Salmos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, traz cura. Então esse Deus que faz proezas nos direciona, Ele fala aos nossos corações e Ele cuida de nós. Entenda que Deus te libertou do império das trevas, não precisa viver mais preso ao pecado, ao diabo ou ao mundo. Entenda que Deus vê a sua aflição. Jesus Cristo, Ele foi, mas Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, que está conosco todos os dias até a consumação do século. Entenda que Ele nos direciona, entenda que Ele fala, e fala a tua palavra, fala na santa palavra, entenda que Ele cuida. Mas só ande quando Ele manda. E quantas vezes eu andei sem Ele mandar? E você também. Foi bom a paulada? Não foi, né? Então, em nome de Jesus, entenda que esse Deus deve ser louvado. Louvado porque Ele é o Criador e também o seu Criador. Ele deve ser louvado porque Ele escolheu Abraão, mas escolheu você também em Jesus Cristo. Ele deve ser louvado porque Ele libertou Israel e libertou você. E tudo o que aconteceu lá, só mudou o cenário, acontece aqui. Amém. Só que Jesus está contigo. Amém. Todos os dias, até a consumação do século. Amém. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar ao Senhor, crendo no poder de Deus, crendo no Deus do impossível, no Deus presente e real, no Deus que se revela, que manifesta bondade e amor constantemente sobre as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Oh Deus, nos dá senso, oh Deus, de pecado. Nos ajuda, oh Deus, a confessarmos os nossos pecados e enxergarmos quem Tu és. Oh Deus, que possamos entender que Tu és o nosso Senhor. És o nosso Salvador. És quem nos criou, quem nos sustenta. É quem nos escolhesse, quem nos chamaste. É o Deus que faz aliança comigo, com você e com a sua casa. É o Deus fiel a essa aliança. É o Deus que vê a aflição, é o Deus que faz milagres, é o Deus que nos direciona, é o Deus que fala através da sua santa palavra, é o Deus que cuida, é o Deus que age, é o Deus vivo. Senhor Jesus, muda a vida do teu servo, transforma a mente e o coração.
Oh Deus, que em meio à luta, à dificuldade, possa ter expressão de louvor e gratidão ao Senhor. Deus do impossível, Deus verdadeiro e Deus fiel. Em nome de Jesus. Amém.